Olá, novamente. Viemos então agora apresentar a última unidade do nosso curso de Teoria da Literatura e Ensino de Literatura, especificamente discutindo o que significa ensinar a literatura. Por que a gente tem que pensar o valor de ensinar essa arte, de ensinar uma forma subjetiva de ver o mundo, de contar histórias e de apresentar seus sentimentos através de texto, pode ser algo tão importante para a nossa sociedade. Então, nessa última parte, a gente tenta responder dentro dessa unidade por que devemos ensinar a literatura, qual o valor que ela carrega e por que ela tem que ser passada à frente para atingir outras pessoas. Essa ideia, eu vou partir especificamente de um autor muito importante, que é do Roland Barthes. Barthes vai falar algo muito interessante sobre a literatura. Na concepção desse autor, ele considera que se a gente tivesse, por um caos da humanidade, ter que eliminar todas as disciplinas, tivesse que salvar uma só, na concepção do Roland Barthes, a disciplina que deveria ser salva, o modo de conhecimento que deveria ser salvo é especificamente a literatura, porque na concepção dele, a literatura ela tem a capacidade de fazer girar os outros saberes de modo que ela não fique presa ao formal, que você aprenda algo que você não buscou na relação dela. Na concepção desse autor, ele fala que a literatura tem a capacidade, ao contar histórias e experiências da humanidade, de fazer muitos saberes girar. De que forma que ele pensa isso? Um dos exemplos que ele vai usar é o livro do Robinson Crusoe, que ele fala que é um livro que você vai para aquela obra para ler uma história de um personagem que vai ser um herói que passa pelas situações de ter que sobreviver dentro de uma ilha ao naufragar. No entanto, ele fala que dentro de um livro como esse, a gente tem um saber histórico, um saber geográfico, um saber social, e principalmente a discussão colonial que vai estar colocada ali naquele livro, um saber técnico, um saber botânico, um saber antropológico na relação que o Robinson Crusoe vai ter com a natureza e a cultura. Então, na concepção dele, um livro como esse, você aprende diversos saberes sem você ter buscado. Por isso que ele considera que a literatura tem esse valor, que ensinar a literatura, dar a opção, dar a chance de pessoas lerem livros, é um modo de você aprender as coisas indiretamente, de você descobrir outros saberes sem ter buscado, ficcionado naquilo lá. E aí, por isso ele fala que se, por não sei que excesso de barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, a disciplina literária, que deveria ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. Tem um negócio interessante que o Roland Barthes vai falar, que a literatura funciona como se fosse a pedra de Bolonha. A pedra de Bolonha que ele cita aqui é uma pedra que ela vai o dia inteiro filtrando a luz do sol e à noite ela brilha. Que ele considera que a literatura, pelo modo que ela conta histórias da humanidade, ela filtra saberes históricos, sociológicos, das próprias ciências que formam o ser humano e que na hora que você chega nessa pedra, na hora que você chega nesse objeto, você vê esses outros saberes brilharem dentro de ti, brilharem para você como conhecimentos que você não foi buscar diretamente. Então, ele fala dessa importância de ser uma disciplina, de ser um conhecimento que faz girar outros saberes e que você ganha quando você chega nesse saber. Volto agora para o Brasil e penso um teórico que nos ajuda a entender por que, que é importante ensinar a literatura. Vou no Cândido, numa palestra que ele fez, assim como a do Roland Barthes, a gente tinha uma aula feita, aqui do Cândido a gente vai ter a literatura e a formação do homem, que foi uma palestra que ele fez na década de 80 para um público de trabalhadores, pensando qual o valor de ensinar a literatura, porque é importante a literatura chegar nos nossos alunos, chegar na experiência dos outros. Para o Cândido, ele fala que tem duas funções fundamentais que a literatura alimenta e que sem ela, sem ter a possibilidade dela, a gente pode deixar morrer no ser humano. A primeira delas é a capacidade universal de fabular, porque o ser humano precisa fabular, a gente se alimenta de fabulação, a gente se alimenta da fantasia. Sem a fantasia, a gente morre seco. E para o Cândido, a literatura possibilita
alimentar essa ideia universal, de você poder imaginar coisas que na sua cabeça não tinham passado até aquele momento. Ela te dá essa necessidade, ela te dá essa possibilidade de fabular outras vivências que não são somente a nossa. Porque a gente precisa, de algum modo, escapar do nosso presente, escapar da nossa vivência, porque a vida é pesada, a vida é difícil. Ter a capacidade de fabular, de imaginar, de fantasiar, ajuda a lidar com o peso da vida. Por isso que ele fala que essa é a necessidade universal número 1, que a literatura alimenta, e que a gente precisa dar essa possibilidade para as pessoas. A segunda, que é a necessidade universal que o Cândido considera que a literatura também satisfaz, é a ideia de contribuir para a formação de personalidade. Porque quando eu leio a história de outras pessoas, eu nunca estou realmente vendo a história das outras pessoas. Eu estou fazendo um jogo de espelho, onde aquela história fala muito sobre mim. Quando eu vejo a história do outro, eu aprendo mais sobre quem eu sou. Eu penso mais sobre quem eu sou. É o jogo de espelhos. Cada história vista é um modo de pensar. De que forma que eu agiria naquela situação? Eu já passei por aquela situação. Eu posso me imaginar naquela situação. Eu consigo construir a minha personalidade através dos personagens que a literatura me dá a possibilidade de conhecer. Então, quanto mais vivências, quanto mais experiências a literatura me deixar experimentar, tiver a oportunidade de experimentar, mais a minha personalidade vai criando seus traços e vai construindo a pessoa que eu sou. Para o Cândido, tem uma questão interessante relacionada a isso, que ele fala que um dos maiores valores que a literatura carrega é que ela não tem a capacidade de corromper nem edificar. A literatura não te faz uma melhor pessoa porque você leu vários livros, mas ela também não te faz uma pior pessoa por causa disso. Ele considera que, ao fazer a gente ter a experiência livre de conhecer outras vivências que não são as nossas, ele fala que o valor fundamental que ela alimenta é o valor de nos humanizar, porque nos faz viver outras vidas que não são as nossas, num sentido profundo, com uma vivência que vai além de um pensamento completamente manipulado, de ou bem ou mal. O bom personagem, o que a literatura nos traz, é a vivência de pessoas que também passam pelo bem e pelo mal. E quanto mais forte, mais próximo da realidade, essa experiência não maniqueísta de conhecer esses personagens, mais nos humanizamos, porque conhecemos outras experiências de vida que não são as nossas. Somos alimentados por outras vivências que não são as nossas e que fazem nos conhecermos melhor de quem nós somos, mas também pensar sobre o outro de modo diferente. Então é isso, alguns dos poucos e muito importantes valores que a literatura carrega, e por isso é fundamental pensarmos essa relação como professores, como futuros docentes, de que modo que a gente vai atingir nossos futuros alunos, pensar o valor do ensino da literatura, do quanto ela transforma na personalidade e na capacidade de fazermos, nos fazer fabular, pensar, fantasiar e, principalmente, conhecer outros saberes através desse objeto. É isso, a nossa última unidade. Muito obrigado.